Boa tarde. Se vocês estiverem escutando um barulho no fundo, é meu vizinho com umas músicas medievais. Mas não liguem, tá? Vou tentar explicar o que der aqui, né? Porque a histologia não é muito meu forte, mas essa histologia aqui tá mais não tá mais nem envolvendo você gravar qual que é o nome de tal epitélio, qual mucosa, isso, aquilo, mas assim, você entender sobre o hormônio, essas coisas, né? Porque essa aqui é a histologia do sistema genital feminino, né? Componentes do sistema genital, que a gente tem o ovário, a gente tem as tubas uterinas, a gente tem a vagina, a gente tem o útero, né? Qual que é a função do nosso sistema genital feminino, né? Você ter a produção de hormônios, você ter a manutenção da fertilização, a manutenção para receber um feto, né? Receber um embrião, produção de ovócitos, né? Para fecundação e tudo mais, né? Primeira estrutura que a gente vai ver são os ovários. Os ovários, eles são revestidos externamente e vai possuir estruturas e regiões internas. Externamente, a gente vai ter o epitélio cúbico simples, tá? E logo abaixo dele, a gente vai ter a túnica albuginea. A túnica albuginea, ela é um tecido conjuntivo bastante vascularizado, tá? Então, se a gente tem epitélio, a gente tem tecido conjuntivo, então vai ficar essa túnica albuginea vai ficar logo abaixo do epitélio do ovário, né? Eu falei útero, falei ovário que a gente ia começar. Acho que se eu falei útero, eu peço perdão, a gente tá falando do ovário, tá? Então, o ovário vai ter seu revestimento externo, que vai ser o epitélio cúbico simples, e logo abaixo vai ter a túnica albuginea. E as regiões internas, a gente vai ter o córtex e vai ter a medula. O córtex ele é mais externo, vamos imaginar um círculo, uma bola assim, aí vamos imaginar que a linha que contorna essa bola, esse círculo, é o córtex, e o que preenche, o que tá preenchendo esse círculo é a medula. A medula ela é interna. E a medula, quando a gente for estudar sobre sobre a embriologia do sistema genital, a gente vai entender que é a partir da medula que vai surgir as estruturas do sistema masculino, do genital masculino, e a partir do córtex, que é do sistema genital feminino. Se a gente está falando de histologia do sistema genital feminino, então no momento a gente vai focar no córtex, né? O córtex ele é rico em estroma. Estroma é tecido conjuntivo, tá? No córtex vai ter estroma, tecido conjuntivo, vai ter folículos ovarianos. Se tem folículos ovarianos, consequentemente, a gente vai ter as células foliculares, né? E já na medula a gente vai ter os vasos linfáticos, a gente vai ter os nervos, a gente vai ter a região central, onde vai ter os vasos sanguíneos e tudo mais. Mas o importante pra gente no momento é o córtex, tá? No córtex, que nem eu havia falado, vai ter os folículos ovarianos. E a gente tem vários tipos de folículos ovarianos. Eles são sequenciais também. Ou seja, originou um, morre, origina outro. Morreu um, vai outro, assim, né? Consequentemente, sequência, assim. É como se fosse se desenvolvendo, né? Tendo a sua evolução. Eu vou numerar de 0 a 3 para a gente entender. O folículo 0 que eu falo é o folículo que já está presente desde o nascimento, que a gente chama ele de folículo primordial. Então, ele está presente desde o nascimento e ele vai ter os ovócitos primários e, e as células foliculares, né? Agora, o folículo 1 já é o folículo primário. O folículo primário já vai ter o ovócito primário também, vai ter as células foliculares. Aqui neste momento a gente vai ter a zona pelúcida, lembrando que a zona pelúcida ela era aquela camada que vai proteger o ovócito em si, né, e vai facilitar, se eu não me engano, faz o reconhecimento da proteína que tem na cabeça do espermatozoide, alguma coisa assim, eu não me recordo tanto, né? Mas nesse momento, no folículo primário, a gente vai ter o ovócito primário, a gente vai ter a zona pelúcida, a gente vai ter as células germinativas, as células foliculares, né? Só que aqui as células foliculares, elas já vão estar se proliferando, elas vão estar já
vamos supor que elas vão estar se duplicando assim, elas vão estar em grande quantidade, né? Elas vão estar crescendo. E elas vão se tornar cúbicas nesse momento aqui. Depois do folículo primário, a gente vai ter o folículo 2, que vai ser, no caso, o folículo secundário. No folículo vai ter ainda o ovócito primário, a gente ainda vai ter a zona pelúcida, só que aqui a gente vai ter a formação de uma coisa que a gente chama de centro folicular, ou se não, antro folicular. Novamente, é importante saber a variação desses nomes, tá? E nesse centro vai ter o acúmulo de líquido folicular, e a gente vai ver mais pra frente a importância desse líquido assim, né? Vai ter a teca interna, se tem teca interna, vai ter a teca externa. A teca interna vai ser para produção hormonal. A gente vai ver que dentro da teca interna a gente vai ter o andrógeno, os andrógenos, né? E dentro da teca interna vai ter as células granulosas, e essas células granulosas elas vão transformar o andrógeno em estrogênio, eu acho. Que é um hormônio muito importante pra gente, né? Porque a gente vai ter 4 hormônios importantes aqui. Vai ser o estrógeno, o estrogênio, progesterona, a gente vai ter o LH, que é o hormônio luteinizante, e o hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, né? Então, e a teca externa, que nem eu continuando havia falando, vai dar suporte estrutural para esses folículos. Então, no folículo secundário, a gente tem o ovócito primário, a gente vai ter a zona pelúcida, a gente vai ter a teca interna, vai ter a teca externa, a gente vai ter o centro ou o antro folicular, que vai ser preenchido, vai ter o acúmulo de líquido folicular, né? E após isso, vamos dizer que vai ser o último folículo, o último estágio do folículo para ovulação, que vai o folículo 3, né, que eu tô chamando ele assim, mas é o folículo maduro, ou se não, o folículo de Graafi, tá? O folículo de Graafi, ele já vai ser, aqui não teremos mais o ovócito primário, agora a gente tem um ovócito secundário. Nesse ovócito secundário, por quê? Porque ele já vai ter sofrido meiose, mitose, eu não sei, não entendo muito bem isso. Mas ele já vai ter sofrido essa divisão e já vai se tornar ovócito secundário. Vai ter zona pelúcida ainda, agora a gente vai ter alguns nomes mais complicados, a gente vai ter a corona radiata, que é basicamente a primeira camada de células em volta da zona pelúcida, a gente tem o cúmulos opóreos, a gente vai ter o centro e o centro ou o antro folicular aqui, temos a teca interna, a teca externa também. E esses são os tipos de folículo. Por que eu falei pra gente entender esses folículos, né? Porque a gente agora vai ter a etapa da ovulação. O que acontece? Vai ter o crescimento, o hormônio FSH, ou hormônio estimulante, ou hormônio folicular estimulante. O que acontece? Ele vai fazer com que haja o crescimento desse folículo de Graafi, né? Aí as células granulosas, que nem eu havia falado delas, que vão converter os androgênios produzidos pela teca interna em estrogênio. E esse estrogênio vai se acumular no líquido folicular. Vai se acumular, então, dentro do folículo maduro, né? Quando o estrógeno ele atinge altos níveis, ele vai estimular a produção do hormônio luteinizante. E esse hormônio, quando ele vai ser produzido em massa, o que vai acontecer? Esse folículo de Graafi, esse folículo maduro, ele vai se romper. No momento em que ele se rompe, vai ser liberado, isso tudo tá acontecendo, gente, dentro do ovário, tá? A partir do momento que ele se rompe, vai liberar o ovócito secundário. E o ovócito secundário, liberado lá, as fímbrias, que é uma estrutura presente na tuba uterina, se eu não me engano, na estrutura infundíbula, talvez, não me recordo agora. Porém, as fímbrias da tuba uterina vão capturar esse ovócito secundário ele vai seguir o caminho da tuba uterina, vai cair no útero, e se tiver algum espermatozoide lá, vai acontecer a fecundação, né?
E o que acontece após a ovulação, né? A ovulação lembrando que a ovulação é esse todo o processo, né? Do rompimento e da captura do ovócito secundário, né? Da liberação, na verdade, do ovócito secundário, né? Quando isso acontece, há a formação do corpo lúteo, né? E o corpo lúteo, ele é muito importante pra gente, por quê? Porque é ele que vai produzir a progesterona e o estrogênio pra gente, principalmente a progesterona, tá? Porque a gente vai ver mais pra frente que esses hormônios são muito importantes, porque é eles que vão preparar o útero para receber o embrião, para receber o feto, né? Então, houve a ovulação, houve a formação do corpo lúteo. Só uma observação é que a maioria dos folículos que não conseguem se desenvolver por completo, tá? Eles vão sofrer atresia, eles vão sofrer morte. A gente fala de atresia. O corpo lúteo, eu lembrei que agora, vendo aqui, a gente tem 2 tipos, que é o menstrual, que ele basicamente, se não houver uma fecundação, esse corpo lúteo ele desaparece, ele se degenera, ele morre, né? E o corpo lúteo gravídico, né? Que gravídico, grávida, então se houve uma fecundação, ele vai permanecer ali, né? Vai permanecer produzindo progesterona e estrogênio pra gente. A gente tem também outra estrutura importante que é o corpo albicans. Acho que é assim que se fala mesmo, corpo albicans, não sei. Que vai ser uma estrutura cicatricial que é resultante da degeneração do corpo lúteo. Porque, lembra que eu falei, não houve fecundação, esse corpo lúteo, ele degenera. A partir do momento que ele se degenera, há a formação desse corpo albicans, né? Sobre a tuba uterina, o útero e o ciclo reprodutivo, que eu já vou falar dele. A tuba uterina, ela vai capturar o ovócito, tem a função de capturar o ovócito e a função de conduzir ele até a vagina, né, até o útero, perdão. A gente tem suas mucosas têm dobras longitudinais, principalmente na ampola da tuba uterina, que a gente sabe que a tuba uterina possui partes, né? Tem o epitélio cilíndrico simples com células ciliadas e células secretoras, lembrando que células ciliadas vão possuir cílios, que é para movimentação, e secretoras que normalmente secretam muco, né? Vai ter 2 camadas musculares, que vai ser a longitudinal externa e a circular interna, e vai ter a serosa. O útero, a gente sabe que o útero é dividido em fundo, corpo, colo do útero, ou se não, cérvix, né? A gente tem as camadas, que a gente tem a camada mais externa para interna, que eu vou falar. A gente tem o perimétrio, o miométrio e o endométrio, né? O endométrio, que quando a gente não há uma fecundação, é ele que vai acontecer a descamação das paredes e ele que vai ser a nossa menstruação, né? O endométrio vai ter também o epitélio cilíndrico simples, com células secretoras e células ciliadas. Vai ter a lâmina própria, vai ter as glândulas endometriais, né? O miométrio já vai ter 3 camadas musculares, que vai ser a longitudinal externa, a circular média e a longitudinal interna. O perimétrio nosso é a nossa serosa. Como é que funciona o ciclo reprodutivo, né? Um resumo da ovulação. A gente tem a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Fase folicular, crescimento dos folículos através da grande quantidade de estrógeno, né? Que, na verdade, vai acontecer por causa da grande... O hormônio estimulante, o hormônio folicular estimulante vai fazer com que haja o crescimento do folículo maduro. Crescer o folículo maduro, vai ter o acúmulo de estrógeno dentro do centro folicular, né? Porque esse estrógeno vai estar dentro do líquido folicular e esse líquido folicular está dentro do centro folicular, né? Depois disso vai ser a fase ovulatória, que vai ser o pico do hormônio luteinizante, né? Que vai ter o rompimento do ovócito, do folículo maduro, aí vai liberar o ovócito, o secundário e tudo mais. Aí tem a formação do corpo lúteo, né?
a formação do corpo lúteo após a ovulação e tudo mais, né? Agora, em relação ao ciclo reprodutivo, a gente tem a fase proliferativa, a fase secretora e a fase menstrual. Vamos lá. Na fase proliferativa, o hormônio mais presente, no momento, o hormônio predominante é o estrógeno. Vamos supor o que acontece. Vou explicar primeiro, realmente. O hormônio predominante nesse momento, na fase proliferativa, vai ser o estrógeno. Estrógeno, porque ele que vai regenerar o endométrio, porque o endométrio ele não tem a sua descamação. Quando a gente menstrua, quando não há fecundação, o endométrio vai ter a sua descamação. Aconteceu todo o período da fase menstrual lá, assim, nosso ciclo menstrual, houve descamação, o estrógeno, ele vai, vamos supor, vai ser ativado nesse momento, nessa fase proliferativa, que também pode ser conhecido como fase pré-ovulatória, né? E ela ele vai reparar, vai regenerar o endométrio, como se fosse, ele vai meio que construir as camadas do endométrio de novo, né? Vai preparar o endométrio para receber o embrião, né? Na fase secretora, já o hormônio predominante vai ser a progesterona. Ela que, na verdade, que vai preparar o útero para receber para a implantação do embrião, porque ela vai tornar esse ambiente ideal. O estrógeno, ele vai regenerar o endométrio, a progesterona já vai preparar o útero, vai criar um ambiente ideal para receber o embrião. E na fase menstrual, que é a fase que realmente acontece a menstruação, vai cair tanto o hormônio progesterona quanto o hormônio estrogênio, que não houve fecundação, e o endométrio vai se descamar. A partir do momento que houve a queda da progesterona, o endométrio vai se descamar, vai acontecer o sangue e tudo mais. Aí vai acontecer o ciclo. Houve a descamação, aí depois de um tempo, o hormônio estrogênio vai ser ativado novamente, vai reconstruir, regenerar o endométrio e o ciclo, consequentemente, vai ser assim que funciona, né? E é isso. Acabou. Tchau, gente.